aí, galera, beleza? Meu nome é Priscila, pra quem não me conhece, provavelmente você me conhece, porque você deve ser algum amigo meu a qual eu enviei esse vídeo e provavelmente obriguei a assistir. Muito obrigada. Mas enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Priscila e esse é o meu primeiro vídeo falando nesse canal do YouTube. Não sei se vai ter mais, mas enfim, tamo aí. Por que eu estou gravando isso? Primeiro motivo é porque eu comprei uma iluminação muito cara. E agora eu estou sendo obrigada a gravar isso por conta da iluminação. Segundo motivo é porque eu estou pensando nisso há um bom tempo, pra falar a verdade, há alguns meses. E como uma boa fleumática que sou, eu acabei empurrando com a barriga. Mas isso não vem ao caso. O que eu gostaria de falar hoje é sobre um post que eu fiz no meu Instagram há um tempinho atrás. E eu gostaria muito que esse vídeo fosse um bate-papo. Eu vou estar ouvindo você me responder, mas eu espero que seja um bate-papo. Até porque bate-papos me deixam muito mais tranquilas do que eu gravar para mim mesmo. Enfim, o que eu gostaria de comentar é sobre uma coisa que me ocorreu há um tempinho atrás, né? Sobre bater metas. Eu sou uma pessoa muito inconstante, para falar a verdade. Eu sei começar as coisas, mas a manutenção, ela me pega muito. Eu fico empurrando com a barriga e acabo não fazendo ou demorando muito tempo para fazer. Isso sempre me pegou. E na minha vida com Deus, infelizmente, isso também acontece. Eu acabo deixando muitas coisas de lado, muitas coisas por fazer, e eu tinha colocado uma meta para mim, né, sobre ler a Bíblia todos os dias, porque eu funciono muito bem com metas. E enfim, eu coloquei uma meta de todos os dias ler a Bíblia. E era isso que eu fazia. Todos os dias, independente do meu cansaço, eu chegava em casa e eu abria a Bíblia e eu ia ler. E eu baixei um aplicativo de hábitos para colocar lá um visto, né? Um check de eu li a Bíblia hoje. E eu fiz isso por 2, 3 meses, se eu não me engano. Chegou um dia que eu cheguei extremamente cansada de um trabalho, eu li a Bíblia e não marquei no aplicativo. Então, eu só li a Bíblia e fui dormir. E aí, quando eu acordei no outro dia, eu lembro que eu fiquei tipo, caraca, eu não marquei hoje. Tipo, eu perdi tudo. Tudo que eu tinha feito até aqui acabou, foi perdido. E foi quando eu comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo sobre isso, né? Sobre essa questão de o que que eu estava fazendo, qual era a intenção do meu coração. Se eu primeiro estava feliz, porque eu estava concluindo tudo aquilo que eu tinha determinado, e segundo, qual era a intenção. E aí eu comecei a reparar naquilo que eu estava fazendo. E eu comecei a perceber o como todas as vezes que eu li a Bíblia, durante esse tempo que eu coloquei como meta para ler, eu tinha lido de uma maneira muito mecânica. Eu não compreendia o que estava sendo dito e eu não deixava com que o Espírito Santo ministrasse ao meu coração. E eu comecei a parar para pensar sobre isso. E durante esse dia inteiro que eu fiquei pensando sobre o que aconteceu, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E a primeira delas foi a intimidade, né? E na real é o que eu quero falar aqui nesse pequeno bate-papo que nós estamos tendo. Eu lembro que o que veio na minha cabeça foi: há um certo tempo atrás eu fui fazer um trabalho de edição de fotografia em um certo evento. E enfim, eu fiquei mais ou menos 6 dias, se eu não me engano. E eu lembro que durante esses 6 dias eu acordava cedo e chegava tarde em casa. Então eu não conseguia ver os meus pais. Foi muito louco, porque foi a primeira vez, assim, que eu não vi os meus pais durante esses 6 dias. Durante toda a minha vida. Eu lembro que no último dia eu tava pensando, meu, eu estou com muita saudade do meu pai. E aí foi onde o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração sobre essa necessidade que eu estava tendo de ver o meu pai. Porque eu fiquei 6 dias sem vê-lo. Então não era bater uma meta com meu pai. Eu não ia, tipo assim, não estava querendo apenas vê-lo para um compromisso, cumprir uma agenda. Não, eu queria vê-lo porque eu estava com saudade do meu pai. E foi justamente isso que o Espírito Santo ministrou, né? O que que eu estava fazendo? Todos os dias eu li a Bíblia para poder conhecer mais a Deus, para poder ser ministrada pelo Espírito Santo, ou eu estava lendo apenas por ler, porque era algo que eu tinha que fazer. Todas as vezes que eu pensava nisso, eu ficava tipo, caraca. E eu fiquei o dia inteiro, basicamente, pensando nisso. E eu lembro que eu fiquei assim, cara, realmente, tipo, com meu pai eu não tinha que bater meta. Eu tinha que vê-lo porque eu estava com muita saudade. E por que com Deus eu estava fazendo isso? Se ele é o meu pai, por que eu estava fazendo isso com meu pai? Porque eu só queria ler a Bíblia para bater uma meta e fechar a Bíblia e me sentir mais santa ou mais purificada, ou enfim, qual seja a sensação que eu sentia. E não
por querer ter intimidade com Deus. Eu não tô falando aqui, óbvio, que você não deva ler a Bíblia todos os dias, mas eu digo qual era a intenção, né? Qual é a intenção do nosso coração em fazer essas coisas, em ler a Bíblia, em jejuar ou em orar. A intenção é que nós venhamos bater uma meta, ou que nós venhamos conquistar alguma coisa, ou nós estamos fazendo isso pelo simples prazer de ter a presença de Deus em nosso meio. Isso me pegou muito. E agora, nessa virada de chave, acredito eu e espero eu, né? Eu estou gravando esse vídeo para poder, sei lá, testificar no coração. Tanto no meu coração, para eu poder ver esse vídeo alguma vez daí pra frente, tanto no seu coração que tá vendo, né? Qual é a meta de ler a Bíblia? Qual é a nossa intenção em ler a Bíblia? É a comunhão, a intimidade com Deus? Ou é apenas, hoje eu tô lendo, então hoje eu tô santa? Ou até mesmo pelo nosso próprio ego, né? De tipo, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu faço isso todos os dias. Mas beleza, quantos dias o Espírito Santo ministrou ao seu coração? Quantas vezes nós deixamos com que o Espírito Santo ministrasse em nossos corações? Porque no momento em que eu parei pra pensar, caiu a minha ficha, eu tava tipo, caraca, Deus, eu não ouvi a sua voz em nenhum desses 2, 3 meses que eu li a Bíblia todos os dias. Mas no momento em que eu fraquejei, em que eu errei na minha cabeça, em que eu não li, e na verdade em que eu não marquei, porque ler eu li, mas no dia que eu não marquei, foi o dia em que o Senhor mais ministrou ao meu coração. E é isso, que a gente possa ver qual a intenção que a gente tem feito as coisas para Deus. A gente tem feito apenas por ego, ou apenas por ser visto, ou por querer mesmo estar com Deus e ter o prazer de ter intimidade com o Senhor. E é isso, eu espero que esse vídeo não tenha ficado cansativo, que você tenha entendido aquilo que está no meu coração, porque eu fiz um post sobre isso e agora eu tô fazendo um vídeo, e enfim, eu espero que esse vídeo te abençoe de alguma forma e que nós possamos rever o desejo do nosso coração e servir a Deus realmente com muita clareza, entendendo quem o Senhor é, entendendo quem nós somos e entendendo a nossa comunhão e a nossa intimidade. Nós somos chamados para ser filhos de Deus, e não apenas batedores de metas. E é isso, galera. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Eu não sei se eu vou gravar mais vídeos. Provavelmente eu vou gravar. E valeu. É nóis. Beijão.